tempo, nós descobriremos os designs que resultaram nas aeronaves modernas. Com o decorrer dos anos, os protótipos passaram de aparelhos perigosos para maravilhas impressionantes. A evolução da aeronáutica acelerou com a guerra. Hoje, parece que o céu é o limite. Neste capítulo, veremos o desenvolvimento dos aviões americanos médios de ataque desde os modelos anteriores à Segunda Guerra até os bombardeiros leves a jato. Esses aviões ocuparam o nicho entre a ação rápida e incisiva do caça e o enorme poder de fogo concentrado dos bombardeiros pesados. Após o uso pioneiro do avião na Primeira Guerra, seu papel em conflitos evoluiu rapidamente de plataforma de observação a arremessador de granadas e, finalmente, a bombardeiro. Apesar das imprecisas tentativas iniciais, o efeito no moral do inimigo e a grande capacidade de combate tinham grande potencial. Os Estados Unidos fabricaram inúmeros bombardeiros leves ou de ataque durante a Segunda Guerra, com destaque para 3 deles, concebidos antes de 1940. O Douglas Boston DB-7 ou Havoc A-20 foi um dos mais populares e eficientes bombardeiros leves da Segunda Guerra. 7.478 desses bombardeiros foram construídos, servindo na França sob a designação DB-7, na Força Aérea Americana como A-20 e na Inglaterra, Austrália e África do Sul como Boston. Apesar de nunca ter ficado famoso como alguns de seus contemporâneos, ele foi um dos mais importantes bombardeiros bimotor leves da época, pilotado por americanos, australianos, brasileiros, britânicos, canadenses, holandeses, franceses, russos e sul-africanos. Tinha bom desempenho e era extremamente manobrável. Muitas de suas funções eram avançadas para a época, como o trem de pouso com 3 rodas e duplo compartimento de bombas. O A-20 foi muito usado como apoio aéreo nos desembarques do dia D na Europa e provou seu valor nas batalhas subsequentes. O A-20 foi adotado pela Força Aérea Americana na metade de 1941. Mas no final de 1944, a maioria dos bombardeiros já havia sido convertida para os novos Invader A-26. Em 1940, a Douglas iniciou estudos para desenvolver um único sucessor para os bombardeiros Douglas A-20, Martin B-26 e North American B-25. Nenhum deles havia sido adotado ainda pela aeronáutica americana. O Martin Marauder B-26 foi um dos mais controversos aviões de combate americanos da Segunda Guerra. Usado principalmente na Europa, foi o mais numeroso bombardeiro médio da Força Aérea Americana naquele cenário de operações. Mas o Marauder registrava altíssimo número de baixas causadas por acidentes fora de combate. Após muita pesquisa, concluiu-se que não havia nada errado com o B-26 que justificasse seu descontinuamento. O problema estava na falta de experiência das equipes de ar e terra, e também na sobrecarga dos aviões sem melhorias no sistema elétrico. Precursor dos novos tempos, ele foi um dos primeiros aviões a exigir treinamento específico intensivo. Muitos instrutores tinham pouca experiência com o Marauder e eram quase tão novatos quanto os alunos que treinavam.
Assim, não podiam ensinar aos alunos as técnicas específicas do B-26. O Marauder sobreviveu a todas as tentativas de descontinuá-lo e tornou-se um avião notável. Estamos apresentando Voando no Tempo. A operação Doolittle em Tóquio foi talvez a maior façanha do Mitchell B-25 na tentativa de levantar o moral dos Estados Unidos durante os primeiros meses de 1942. A confiança americana estava abalada após o golpe devastador em Pearl Harbor e uma sucessão de derrotas no Pacífico. Os aviões ideais para a missão na época eram o Martin B-26 Marauder e o North American Mitchell B-25. Como o ataque partiria de porta-aviões, o B-25 foi escolhido graças ao desempenho superior na decolagem. Em 18 de abril de 1942, o avião do tenente-coronel Doolittle decolou do porta-aviões Hornet, seguido por outros 15. O destino era o Japão, a mais de 1.000 quilômetros de distância. Os Mitchell bombardearam com sucesso alvos em Kobe, Yokohama, Nagoya e Tóquio, e nenhum avião foi destruído durante o ataque. Entretanto, todos os 16 B-25 que participaram da missão foram perdidos, resultando em 7 feridos e 3 mortos. No início, Doolittle considerou a missão um fracasso total. Mas, apesar da perda dos aviões e da eficiência mínima do ataque, a operação garantiu inestimável reforço ao moral americano. Ela também causou mudanças significativas no Pacífico. Para impedir futuros ataques, 4 grupos de caças foram mantidos no Japão no lugar de serem enviados ao Pacífico, onde eram extremamente necessários. Com a evolução da guerra no Pacífico, os bombardeiros leves foram adaptados e ganharam eficiência. Graças à escassez de A-20 na Austrália e em todo o Pacífico Sul, alguns B-25 da Força Aérea Australiana foram modificados para ataque direto à navegação japonesa. A posição de artilharia foi substituída por 4 metralhadoras fixas de meia polegada. E mais 4 metralhadoras foram instaladas na lateral da fuselagem, 2 de cada lado. Os B-25 modificados tornaram-se muito eficientes nesse papel. Em Rabaul, eles usaram técnicas de bombas saltadoras para atacar os navios pela lateral, enquanto as 8 metralhadoras impediam qualquer retaliação eficiente. Do comboio original de 8 destroyers e 8 cargueiros que deixara Rabaul, somente 4 destroyers saíram incólumes. Após o advento do B-25J de nariz sólido, finalmente os famosos Townsville foram igualados em potência. Versões subsequentes deste conceito incluíram até mesmo um canhão de 75 milímetros. O novo avião que substituiria essas incríveis máquinas, criado na Douglas pela equipe de Edward Heinemann e Robert Donovan, tinha semelhanças com o respeitadíssimo Havoc A-20. Com asa média equipada com aerofólio de fluxo laminar, seria impulsionado por 2 motores radiais Pratt & Whitney R2877 de 2.000 cavalos força, refrigerados a ar. O avião teria um grande compartimento de bombas interno, capaz de carregar 1.800 quilos de bombas ou 2 torpedos,
e trilhos externos sob as asas para armamento extra. A tripulação consistia de piloto, navegador ou artilheiro, que permanecia no assento do copiloto, mas tinha um assento extra dentro do nariz transparente, e mais um artilheiro defensivo alojado em uma seção transparente atrás do compartimento de bombas. O armamento defensivo consistia de um par de torres dorsais e ventrais, controlados remotamente, cada uma com 2 metralhadoras de meia polegada operadas pelo artilheiro. O primeiro voo do XA-26 aconteceu em 10 de julho de 1942, com o piloto de prova Ben Howard no comando. O A-26B era a versão de nariz sólido do Invader. Um dos protótipos tinha nariz transparente com canhão de 75 milímetros na proa. O A-26C era idêntico ao A-26B, mas com nariz transparente e 2 metralhadoras de meia polegada a este bordo, apontadas para a proa. A mira de bombardeio no nariz transparente permitia ataques mais precisos a média altitude. Havia controles duplicados na cabine e o copiloto podia ir para o nariz transparente durante o voo e assumir o papel de artilheiro. O armamento de ataque de proa dos primeiros A-26B foi considerado insuficiente, especialmente no cenário do Pacífico. A produção inicial do A-26B-50 teria 8 metralhadoras no nariz e 6 metralhadoras internas de meia polegada fixadas nas asas, de forma que bombas e foguetes pudessem ser levados sob as asas. Isto permitiria uma barragem de tiro de 18 armas, um poder de fogo devastador. Os Invaders serviram com tal maestria no final da Segunda Guerra que no momento em que todos os outros aviões de guerra foram considerados excedentes e sucateados, o A-26 foi preservado em grandes quantidades. O destino do Marauder B-26 não foi tão honroso. Após o final da guerra na Europa, a maioria das unidades equipadas com o Marauder foi dissolvida e seus aviões sucateados. Os Invaders restantes logo entraram em serviço na Guerra da Coreia, onde sua capacidade de apoio próximo à terra e de ataque foi novamente requisitada. No início, contiveram as forças invasoras enquanto as tropas da ONU faziam a retirada, esmagadas pelos norte-coreanos. A essa altura, os B-26 haviam retomado a função de bombardeio. Com os novos saltos tecnológicos em turbinas a jato, um substituto do Invader começava a ser concebido. Estamos apresentando O B-57 surgiu na Guerra da Coreia, iniciada em 25 de junho de 1950. Na época, os bombardeiros empregados em combate pela Força Aérea Americana eram os mesmos da Segunda Guerra. Os únicos bombardeiros leves disponíveis eram os resistentes Douglas Invader B-26. O Invader provara ser o bombardeiro ideal para ações noturnas na Coreia. Infelizmente, ele só operava mediante contato visual e havia cada vez menos unidades disponíveis. Estimava-se que a frota de B-26 seria completamente eliminada até 1954. Um substituto mais moderno se fazia necessário. Em busca desse substituto para o B-26, em 16 de setembro de 1950, a Força Aérea Americana abriu concorrência para a criação de um bombardeiro a jato leve, com teto operacional de 12 mil metros, velocidade de cruzeiro de 400 nós, velocidade máxima de 550 nós e alcance de 1.000 milhas náuticas. O vencedor seria escolhido a partir de uma lista de projetos já existentes, pois um novo projeto levaria anos para ser desenvolvido. Os concorrentes foram o Martin XB-51, o North American Tornado B-45 e o North American Savage AJ-1.
Em uma decisão inédita, participantes estrangeiros também foram aceitos: o Avro Canadá CF-100 e o English Electric Canberra. O North American B-45 foi rejeitado para ações de ataque, mas teria uma carreira curta, porém exemplar como bombardeiro leve. O Tornado foi o primeiro bombardeiro quadrimotor a jato a voar operacionalmente na Força Aérea Americana, o primeiro avião a jato a ser abastecido no ar e o primeiro bombardeiro a jato a lançar uma bomba nuclear. Por alguns anos, na primeira metade da década de 50, o Tornado B-45 foi um elemento-chave na estratégia nuclear americana. Ele serviu nos Estados Unidos, Inglaterra e Japão e foi empregado até mesmo na Guerra da Coreia. Os primeiros modelos completados foram na versão de bombardeiro, mas sua habilidade em missões de reconhecimento foi imediatamente percebida. Criado na metade da década de 40, o Tornado foi logo ultrapassado em desempenho e capacidade por novos projetos. O Avro Canadá CF-100 era um novo interceptador pesado para qualquer clima e de grande autonomia, que logo entraria em produção no Canadá, mas possuía autonomia e carga de bomba limitada. O Martin XB-51 era um grande bombardeiro a jato trimotor com duas turbinas J-47 na seção inferior da proa e outra na cauda. Asas de geometria variável foram utilizadas, remanescentes do avião de ataque leve Crusader Vought XF-8U-1, e também os pioneiros freios a ar e paraquedas de pouso. Marco da engenharia na época, ele possuía o revolucionário compartimento de bombas giratório. Mas o compartimento era pequeno demais para carregar a grande variedade de bombas do arsenal americano. O XB-51 era altamente manobrável e rápido para seu tamanho. Mesmo assim, seu baixo fator de carregamento de 3,67 G o tornaram inadequado para operações táticas. Como o CF-100, a autonomia e resistência do XB-51 foram consideradas baixas demais para missões noturnas. O XB-51 parecia ser o grande vencedor da concorrência, mas o English Electric Canberra, bombardeiro bimotor triposto construído na Inglaterra, logo surgiria como importante concorrente. O Martin Canberra B-57 foi um raro exemplo de avião militar projetado no exterior, construído sob licença por uma empresa americana para uso das Forças Armadas do país. Ele havia sido criado como novo bombardeiro a jato para a Real Força Aérea, substituindo o Mosquito como bombardeiro leve. Em 2 de março de 1951, a aeronáutica ordenou que o Canberra fosse fabricado no país. A Martin tinha grande experiência com o XB-51 e foi escolhida para realizar a produção do Canberra. As primeiras unidades foram recebidas com entusiasmo. A Força Aérea ordenou a produção imediata do B-57, com pequenas alterações a partir do modelo Canberra B-Mk2 versão RAF, com o nome Martin Modelo 272. Esperava-se que a Martin entregasse 50 aviões por mês entre novembro de 1952 e outubro de 1953. Após alguns atrasos, o primeiro B-57 foi construído em 1953. A Força Aérea receberia 403 deles até o fim da produção em 1957. Ao longo da década de 50, esquadrões americanos equipados com o B-26 começaram a receber os aviões a jato Martin B-57 e Douglas B-66, e os Invaders foram removidos do front. Contudo, durante os anos 60, alguns B-26 continuaram a ser utilizados para a criação de técnicas e táticas de contra-insurgência. Outra prova de habilidade do Invader B-26 foi seu emprego em 1969 contra grupos guerrilheiros da América do Sul. Estes incríveis aviões nunca foram substituídos. Eles apenas envelheceram.
No geral, o B-57 não era fácil de pilotar. No início foi considerado problemático. Antes das modificações no sistema de controle e estabilização, até mesmo o modelo B-57B era praticamente incontrolável caso uma de suas turbinas falhasse na decolagem ou pouso. O número de acidentes com o B-57 era alto, mas aceitável em comparação com o B-47 e outros aviões. Existiam 171 unidades do modelo inicial A, mas o B-57B refletia melhor o papel para o qual havia sido projetado. No B-51, freios a ar e assentos em fila no lugar do arranjo lateral de piloto e copiloto conferiram ao avião o visual de caça. Mas a fumaça negra do motor de arranque ainda surpreendia as equipes de terra. Melhorias no compartimento de bombas e o acréscimo de canhões e foguetes nas asas também aumentaram sua capacidade como interceptador. O B-57 continuou a evoluir com o tempo e teve até uma versão planadora para reconhecimento, o U-2 da Lockheed. Operações com a última variante, o B-57G, continuaram até abril de 1972, quando foi removido do Vietnã e desativado. Mesmo assim, o B-57G foi um dos primeiros bombardeiros de interceptação autossuficientes para qualquer clima a servir na Força Aérea Americana. As operações realizadas por ele no Vietnã recolheram muitas informações úteis para posteriores sistemas de armas. Curiosamente, em 1960, a Força Aérea do Paquistão recebeu diversos B-57B e C. Os modelos B restantes continuaram na ativa até 1985, quando foram finalmente substituídos pela primeira leva de Fighting Falcons F-16A americanos. Voando no tempo, esse tipo de aeronave mostrou-se necessária diversas vezes. Apesar das mudanças trazidas pelo tempo e tecnologia, a natureza da batalha em terra e no mar sempre exigiu aviões e homens rápidos, resistentes e corajosos para as missões de interceptação e apoio aéreo.